Nós vamos entrevistar a Isabel. Quantos anos você tem, Isabel? Eu tenho atualmente 60 anos. E qual cidade que você mora? Eu moro e nasci em Belo Horizonte. E como que era aqui a questão da escola na sua época? Como que você começou seus estudos? A escola era muito precária na região. Nós tínhamos que andar muito, estrada de chão, e a escola não tinha um prédio físico. Eu me lembro que no primeiro ano, alguns dias na semana, a gente estudava dentro do salão da igreja. E nas quintas-feiras a gente descia, caminhava muito longe para ir assistir aula numa sala, numa outra escola no bairro vizinho. Então não tinha uma escola física, não tinha como a gente conhece hoje. Não tinha uma estrutura que coubesse todas as crianças, então a gente tinha que dividir, estudar na igreja, estudar na sala de aula, estudar em outra escola, para poder conseguir que todo mundo estudasse. E nessa época que vocês estudavam informalmente, assim, tinha material didático, tinha alguma coisa que vocês pudessem usar como livro, como caderno? Eu me lembro que a gente tinha aqueles cadernos pequenos, né? Aquele brochurinha, a gente dava aquele caderno. Não tinha, como tem hoje, xerox, não tinha essa matéria impressa. E o livro era aquele livro As Mais Belas Histórias. No primeiro, volume 1, né? Volume 2, volume 3, volume 4. Um para cada série. Então eram inicialmente 4 séries. Isso mesmo. E no decorrer, depois que você terminou esse ciclo de escola informal, para qual tipo de escola, que estudo você passou? Saindo da primeira escola onde eu estudei, eu fui para a escola, a gente chamava de colégio. Eu fui estudar, fazer a parte ginasial, que era conhecida assim, né, no colégio Tiradentes. Foi lá que eu fui fazer, onde a gente chamava na época de primeira série, segunda, terceira e quarta série. E lá era o colégio militar? Foi o colégio militar, colégio Tiradentes, da Polícia Militar. E como que era lá a estrutura da escola? Tinha professor, orientador, pedagogo? Essa parte assim a gente não tinha conhecimento, a gente só conhecia diretor, professores, né? Mas a gente não tinha conhecimento da parte estrutural de ensino da escola. A gente só tinha acesso àqueles que vinham até a gente. A gente também não tinha noção disso, né? Que tinha alguém que coordenava aqueles trabalhos, não. E material didático lá eles forneciam? Não, a gente comprava, a gente tinha que comprar. Era uma época muito difícil, os pais tinham muita dificuldade, mas a gente tinha que ter todo o material comprado. Os livros eram todos comprados, os cadernos, não tinha nada de graça não. Uniforme comprado, tudo era comprado. E no caso tinha alimentação na escola, essas coisas? Comprado também, tinha merenda, a gente tinha que comprar na cantina. Não tinha como hoje tem nas escolas? Nas escolas, na pública? Da primeira à quarta série, a gente tinha a merendinha lá, né? A gente tinha um canequinho onde a gente pegava lá uma sopinha de macarrão, ou às vezes um mingau de trigo, mas no ginásio já não tinha mais não. O ginásio já era pago. Quem tinha dinheiro para comprar merenda, merendava. Quem não tinha, não merendava. E o transporte como que era? Transporte comum. Era escolar ou você tinha que pegar o ônibus? Tinha que pegar um ônibus comum. Pegava até onde desce e o resto ia caminhando até a escola. E como que era a relação de professor com aluno, assim? Tinha diálogo, podia se questionar? Era muito formal, né? Tinha uma distância. A gente tinha que ter aquele respeito. Não sei, no meu caso, que era muito tímida, eu evitava perguntar. Eu procurava aprender sem ter que perguntar. E eles não tinham essa abertura para o diálogo, para pergunta, essas coisas, não? Que eu me lembre, não. E fora a escola, fora a estrutura formal de ensino, tem algum outro curso que você tenha feito? Eu me lembro que com 12 anos havia uma associação de bairro muito simples que ofereceram um curso de
de datilografia e um curso de corte e costura. Eu optei pelo curso de corte e costura, pedi à minha mãe que ela me deixasse fazer e ela autorizou e eu fiz o curso de corte e costura. Eu lembro que meu irmão fez o curso de datilografia. E esse curso de corte e costura chegou a se tornar um ofício? Você chegou a exercer? Cheguei a viver dele, né? E logo de início que eu fiz o curso, a minha mãe me incentivava, comprando tecido para eu estar fazendo alguma peça de roupa para ela. E se tornou mesmo uma profissão, que foi, por um bom tempo, manteve a minha casa. E esse curso ele era gratuito? Ele foi oferecido gratuito ou você teve algum custo com ele? Era gratuito. E na escola, voltando ao assunto escola, tinha recreação na escola? Tinha horário de educação física ou excursão, alguma coisa assim? Se tinha, era muito pouco, não era uma coisa significativa, então não marcou. Não me lembro que tivesse educação física na escola primária. Na escola, no ginásio, sim, tinha aula de educação física, tinha aula de natação, tinha momentos de vôlei. Na escola, no ginásio tinha, na escola estadual não. E a relação sua com os colegas de escola? Você tinha muitos amigos? Não, que eu sempre fui muito retraída, né? E às vezes achavam que eu era metida, que eu era puxa-saco, porque eu tirava notas boas e estava sempre pronto para auxiliar professores, se alguma coisa caísse, eu pegava. Então isso para eles incomodava, eles me chamavam de puxa-saco. Então suas notas eram boas? Minhas notas eram boas. Tanto que, uma certa ocasião, eu ganhei um prêmio numa viagem com a professora para um sítio onde os pais dela moravam, que eu tirei a melhor nota no mês. Então, assim, a escola foi uma experiência boa para você? Você gostou da escola, de ter passado por ela, da estrutura, dos professores? Tem alguma coisa que te incomodou na escola? Eu sempre aproveitei tudo da escola. Eu sempre era chamada porque tinha facilidade de decorar uma poesia. Então, toda festinha que tinha, eles me chamavam para declamar uma poesia. Então, eu não tenho queixa da escola. Eu posso dizer que eu fui uma pessoa bem tratada na escola. Então, eu não tenho queixa, não. Foi um período bom na minha vida. E depois dessa escola, do Tiradentes, teve alguma outra que você frequentou? Depois do Colégio Tiradentes, eu fechei a escola. Aí, mais tarde, eu vinha fazer um supletivo numa escola onde a frequência não era necessária diariamente, né? Era um supletivo oferecido pelo governo, que é hoje chamado de SESU, onde eu consegui concluir o 2º grau. E como que era o sistema assim, de estudo desse SESU? Você vencia por matérias, né? Você escolhia 3 matérias de cada vez e frequentava as aulas, que eram espalhadas 2 vezes na semana, e fazia provas e concluía, com a pontuação você concluía o ciclo. E diante disso tudo, eu gostaria que a senhora citasse um ponto positivo e um ponto negativo do que você via da escola na sua época e do que é hoje que a senhora vê na escola. Um ponto positivo da escola da minha época é que a gente era mais cobrado com relação ao aprendizado. Então, a gente aprendia realmente a fazer uma conta, aprendia a escrever corretamente, aprendia a fazer uma carta, uma redação, que na minha época não se chamava redação, era composição. E hoje a gente vê que o estudante hoje ele não tem essa cobrança, ele está passando de um ano para o outro sem saber, sem ter conhecimento, sem saber escrever corretamente, sem saber fazer conta assim, de memória, de saber a tabuada. Então ele está simplesmente passando de um ano para o outro sem reprovação. Isso é um ponto negativo. Isso é um ponto negativo, com certeza. E a senhora acha que para melhorar o quadro da escola hoje em dia, o que teria que ser feito? Teria que haver mais cobrança nesse sentido, né? De que o aluno ele evoluísse de uma série para outra de acordo com o conhecimento que ele adquiriu. E não por ter vencido um ano, ou por ter feito pontuação baseada em trabalhos que ele faz em casa, ou mesmo até alguma apresentação de escola, que também hoje dá ponto, né? Sem que seja baseado num conhecimento.
E a direção da escola era só uma pessoa, tinha mais pessoas? Orientador, você tinha alguma pessoa que tomava conta? Na estrutura da escola primária, a gente só chegava a conhecer a diretora e a professora. Então, na época era tudo muito simples, mas funcionava. Então, essa diretora, ela tinha noção de tudo que estava acontecendo, conhecia todos os alunos, e os professores eram as diretas até a diretora. Eu não me lembro que existisse, poderia até existir, mas a gente não tinha esse conhecimento, não tinha esse contato de saber quem era orientadora, quem era inspetora, como tem hoje, quem era secretária. Hoje a gente sabe que tem toda essa estrutura, mas quando eu me lembro de quando eu estudava, quando eu era criança, não me lembro de ter conhecimento dessas pessoas. Então tá bom. Eu te agradeço muito pelas informações, pela sua vivência, pela história que a senhora está nos mostrando. E eu agradeço muito a senhora ter participado da entrevista. Foi um prazer poder colaborar com essa entrevista. Obrigada.